Eu já tinha pagado muita bebida, que andava nos meus camarotes, nas festas noturnas, que eu realmente poderia acreditar que eram meus amigos. Eu fui pedir esse dinheiro, eu não queria de fato abrir mão de tudo. Meu ego não queria abrir mão do controle e focar no espiritual, e me entregar para o universo. Por que que as pessoas caem nos vícios? Por que que as pessoas gostam de sair com outras pessoas para poder se entorpecer durante a noite? Por que que isso acontece? Qual é o motivo que conduz elas a levarem esse tipo de vida? Quando você começa a estudar, quando você começa a se aprofundar em conhecimento, aprofundar na dopamina, aprofundar no prazer em si, você começa a ter as respostas que você quer sentir o prazer e a felicidade de forma artificial. Você não quer ter que trabalhar por esse prazer. Os vícios, toda a questão de estimulação neural, tudo isso é feito para realmente você ficar entorpecido. Isso se torna algo viciante. Você só quer fugir da realidade. Você só quer fugir de quem você é de fato. Essa é a realidade. Quando você começa a estudar sobre isso, você começa a se libertar. Porque você entende que isso vai muito mais além do que o espiritual, do que igreja, do que tudo isso. Tem a ver com você, tem a ver com o seu corpo, tem a ver com a sua mente, tem a ver com a estrutura química, tem a ver com todo o sistema interno do seu corpo e do seu ser. É por isso que muitas pessoas, de fato, acabam negligenciando o espiritual, acabam negligenciando aquilo que importa. Mas o que eu estou te falando aqui é que quando você entender o porquê que você teve tais atitudes, porquê que você se conduziu a obter tais prazeres, você vai entender os motivos da falta e vai fazer o caminho totalmente oposto. O meu trabalho aqui nesse vídeo, nesse canal, é te abrir os olhos. O meu trabalho aqui é te trazer a consciência do porquê que você continua a cometer os mesmos erros. Esse é o meu trabalho aqui. Essa é a minha jornada aqui. Então, acompanha o vídeo de hoje, que nesse vídeo eu vou trazer um pouco mais sobre a questão do medo, a questão da limitação do ego. Você precisa limitar o seu ego, porque é ele que te gera sentimentos negativos. Quando você faz isso, você vai começar a jogar o jogo da vida real. É isso que eu quero trazer aqui nesse momento. Então fica comigo nesse vídeo que vai ser muito esclarecedor, vai ser muito importante. Fala, meus jogadores da vida real, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Igor Souza, sou empresário digital e aqui você está acompanhando o desafio da minha jornada, a documentação de todo o meu processo, que eu vim para São Paulo com apenas R$ 600 e eu estou aqui me reconstruindo em si. Hoje é dia 8 de maio, fiquei 2 dias off do YouTube porque me deu uma gripe, cara, me deu ali alguma coisa que estava me impedindo de ficar realmente bem para poder gravar esses vídeos. Eu fiz o 7º vídeo, foi uma coisa sensacional, gostei bastante do processo, mas agora voltamos ao jogo em si. Algumas atualizações básicas para podermos estar entrando no assunto do vídeo de hoje, mas no dia 5 paguei a pensão da minha filha, então paguei ali o valor que eu deveria ter pagado, e agora falta somente pagar o aluguel, que é R$ 5.000, e eu já tenho ali aproximadamente R$ 2.000 em caixa, que eu recebi de outro serviço meu. Isso de fato me traz a percepção e a grande visão de que se o universo está te conduzindo para alguma coisa, se o universo está te conduzindo para um processo, ele vai te dar todas as ferramentas para você poder chegar lá. Então olha que coisa interessante. Quando eu vim para São Paulo, apesar de ter esse custo mensal bem elevado, tá? Então eu tenho R$ 5.000 de aluguel, tenho a minha pensão, que é uns R$ 2.000, e eu tenho que me alimentar, tenho que ter minhas coisas. Então você percebe que fica aproximadamente ali uns R$ 10.000 por mês. Isso de fato, para quem está no zero, pode ser uma coisa muito desafiadora. Mas a grande verdade é que você está se descobrindo a pessoa que consegue lidar com essa responsabilidade. Isso te força a estar cada vez mais se desenvolvendo para poder você conseguir esse objetivo. Então, é uma coisa que me deixa muito satisfeito, porque te força a se desenvolver, te força a focar a energia em construir algo que é o que vai te manter nos próximos meses e nos próximos anos.
Para realmente trazer esse tipo de conversa, eu vim trazer uma lembrança do meu ano passado em si. Dezembro até janeiro, eu quis ter a certeza. Que certeza, Igor? Eu queria ter a certeza absoluta do que iria acontecer se eu focasse 100% no espiritual. Então comecei a ver toda a população focada no material, focada em fazer grana, venda e tudo mais. E eu realmente comecei a ter a percepção, se está todo mundo indo para um caminho, eu quero ver o que acontece se eu for no caminho oposto. E foi através desse momento em que eu fiz uma aposta com Deus. Sim, eu fiz uma aposta com Deus. Eu queria ver o que iria acontecer se eu focasse 100% no espiritual. Eu não ia atrás de dinheiro, eu não ia atrás do que comer. Eu queria ver de fato qual seria o checkmate, porque pelo menos eu queria ter a certeza lá no final de que eu cheguei nesse ponto final e o universo ele me abandonou. O Deus não deu nada para mim. Eu queria ter essa certeza, pelo menos. Eu queria ir até o final. Eu costumo ver que as pessoas ficam muito na corda bamba. Eu estou aqui focando no espiritual porque eu estou realmente tentando diminuir o remorso dos vícios que eu estou aqui utilizando, os vícios das drogas, do sexo, da luxúria, da pornografia. E fico nessa corda bamba. Eu quis encerrar isso. Ou eu realmente vou ter a certeza de que existe uma força superior que cuida de todos nós, que cuida de todo ser humano, ou, de fato, eu ia ter a certeza de que isso não existe e eu ia voltar para a vida real, para o mundo normal em si. E foi através desse momento também que, por exemplo, antes de me recolher do mundo, antes de viver essa experiência de fato, eu fui pedir dinheiro de várias pessoas que andavam no meu círculo. Eu já tinha pagado muita bebida, que andavam nos meus camarotes, nas festas noturnas, que eu realmente poderia acreditar que eram meus amigos. Eu fui pedir esse dinheiro, eu não queria de fato abrir mão de tudo, meu ego não queria abrir mão do controle e focar no espiritual, em me entregar para o universo. E foi nesse momento que todos me abandonaram, todos começaram a me evitar, todos começaram de fato a falar mal de mim, pelas costas. Foi aí que eu percebi que eles não estavam comigo pelo Igor em si. Era pelo dinheiro, era pelo poder. Então eu comecei a ver que essa jornada me trouxe muita clareza sobre a verdade e não sobre a ilusão. Porque todas as pessoas em si, elas vivem na ilusão. Mas a grande verdade é que você não tem amigos. No momento do aperto, de 10 pessoas, uma vai estar contigo verdadeiramente. Sua namorada, de fato, que você acredita que está contigo porque você realmente é o amor da vida dela, se você estiver fraco, ela vai te abandonar, muito provavelmente. Raras são as mulheres que vão permanecer em si. E tudo isso foi me trazendo a clareza sobre quem de fato estava comigo. E no final de tudo, só sobrou eu e o universo. No final de tudo, só sobrou eu e o universo. E foi nesse momento que eu fui entendendo que cada vez mais, quanto ia passando os dias, quanto mais eu ia vendo que não tinha como eu conseguir a solução, porque eu falei que eu não ia trabalhar, eu falei que eu não ia atrás de dinheiro para me sustentar, eu falei que eu ia me entregar. Foi aí que eu vi a providência divina chegando. Foi aí que eu vi que a comida estava chegando até minha mesa. O dinheiro estava vindo até mim. Amigos que estavam me devendo algum dinheiro que eu nem lembrava começaram a me devolver. Outras pessoas começaram a se importar, levar comida para mim. E elas nem sabiam que eu estava precisando. Elas nem sabiam que eu estava nessa jornada. Então eu pude ver de fato que o universo cuidou de mim. Foi nesse momento em que eu tomei uma decisão. A decisão de que eu precisava morrer para o antigo Igor. Eu precisava deixar para trás tudo aquilo que eu já fui e ter de fato uma vida que vai estar valorizando as virtudes e a minha alma em si. Estar em comunhão com a única pessoa que esteve comigo no meu lado, que foi o universo. É através disso que você começa de fato a ter essa amizade, esse amor, é uma coisa de pai e filho. Só que você não consegue ver, mas você consegue sentir. Você vê as provas chegando até você. Então, quando eu vim para São Paulo, nessa jornada, por mais que tenha me dado alguma adrenalina em si, mas o medo, ele é proveniente do ego,
tá? Quando você tem uma conexão, você, por mais que você não veja o que vai acontecer, sabe que vai dar certo no final. Esse vídeo que eu estou gravando, na verdade, eu sei que no final vai dar certo. No final vai ser visto por milhares, talvez milhões de pessoas. Vai acontecer. E as pessoas que vão ver esse vídeo, na verdade, estarão naquele momento do deserto. E vão querer um apoio para poder se motivar a ir até o final. E eu estou aqui te falando, vai até o final. Continua, não se entrega para os vícios. Não se entrega para a luxúria. Não se entrega para os 7 pecados capitais. Vai até o final, que no final vai dar certo. Já existe a linha da chegada. Você só precisa caminhar dia após dia para essa linha da chegada. Então, para mim, é um privilégio estar falando isso aqui para você, ser o mentor nessa jornada, mas é porque eu já passei por isso. Talvez tudo que eu passei foi para poder chegar até aqui e te dizer que no final vai acabar bem. No final você vai se tornar alguém melhor, uma pessoa muito mais forte, uma pessoa muito mais corajosa. Quando você chega nessa parte final, você vai renascer. Isso significa que o quê? Como você vai ter um ego muito mais controlado, muito mais suprimido, você não vai ter medo, você não vai ter vergonha, você não vai ter depressão. Porque esses sentimentos não estão mais perpetuando sobre você. O que você vai ter é inteligência, fé, confiança, amor, iluminação. Então, esse é o insight de hoje, essa é a mensagem de hoje. Continuamos na jornada, jogando esse jogo da vida real, e para mim é um privilégio estar compartilhando isso com você. Continuaremos juntos. Tamo junto e até amanhã.